Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 18 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 12 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. A liturgia desse final de semana, a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho, nesse primeiro domingo da Quaresma, querem nos levar mais uma vez à reflexão sobre a necessidade de nós darmos crédito à palavra de Deus, de nós darmos crédito àqueles que anunciam, àqueles que proclamam a palavra em nome do Senhor. A primeira leitura, ela vai falar desse acontecimento depois do dilúvio, quando Deus estabeleceu com Noé e seus filhos e a sua família uma aliança. E o símbolo dessa aliança foi o arco-íris, para que todos pudessem sempre lembrar que o Senhor não destruiria mais a terra com um dilúvio. Mas, por que o dilúvio aconteceu? Por que, com exceção da família de Noé, a raça humana foi destruída? Porque, mais uma vez, o povo pecava, estava longe de Deus e não queria arrepender e voltar para Deus. Deus então chama Noé, junto com a sua família, para construir aquela arca. E no tempo, nos anos que Noé e sua família foram construindo aquela arca, a única coisa que aquele povo fazia era zombar de Noé e de sua família. E continuavam se divertindo, continuavam desobedecendo a Deus, continuavam desonrando a verdade. Até que chegou o dia que o Senhor mandou que Noé colocasse os animais dentro da arca, a família de Noé entra, e aí a chuva começa a cair. E quando aquele povo vê realmente que as águas não paravam de encher a terra, aquele povo, no desespero, eles correm em direção à arca e começam a bater na porta pedindo que Noé abrisse. Mas Noé falou que a porta estava fechada por fora pelo próprio Deus. Aquele povo pereceu por não dar ouvidos à voz de Deus. Aquele povo pereceu por trocar a verdade pela mentira, por não dar crédito ao Senhor e por se entregarem ao pecado, por não converterem quando a verdade estava sendo anunciada. E é por isso, meus irmãos, que nesse tempo da Quaresma, nós somos chamados a meditar sobre o arrependimento, sobre a conversão, porque nós temos a oportunidade todos os dias de ouvir a verdade, de ouvir a palavra de Deus. Então a nossa missão, o nosso chamado é ouvir, mas principalmente acolher a palavra e fazer dessa palavra um caminho de conversão para cada um de nós. E o Evangelho, ele vai falar também sobre esse chamado. O início da missão de Jesus, a primeira experiência que Jesus vai passar são
os 40 dias, jejum e oração no deserto. E é muito interessante nós observarmos que é o próprio Espírito Santo que leva Jesus para o deserto. É o Espírito Santo de Deus que vai com o Senhor para o deserto. E isso é para nos lembrar que nas nossas provações, nas nossas lutas, nós nunca vamos estar sozinhos. Mas para lembrar também que nós, como cristãos, não somos privados das provações, mas temos a certeza que o Senhor está conosco. E ali Jesus, antes de iniciar a sua missão, a sua vida pública, ele vai passar por essa experiência do deserto. E nesse tempo de quaresma, quando nós somos chamados a jejuar, a viver uma vida de oração, a ser caridosos, nós experimentamos quantas vezes na nossa vida o deserto, a solidão, a dor. Mas o deserto, ele traz para nós também grandes lições para nos lembrar que quando nós achamos que nós estamos sozinhos, quando nós achamos que a nossa vida está assim como um deserto, nossa vida está seca, sem esperança, mas nós lembramos que o Senhor está conosco e que nos nossos desertos, nas nossas provações, nós não podemos desesperar, porque temos a certeza, a confiança que o Senhor, ele caminha ao nosso lado. Jesus, ele enfrentou esses 40 dias de jejum e ele foi tentado por Satanás. E como nós meditamos uns dias atrás, a igreja nos ensina, ser tentado faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada. Mas nós não podemos permitir que a tentação se transforme num pecado. Satanás tentou Jesus, irmãos, para impedi-lo de realizar o plano de salvação que ele veio por cada um de nós. E quando nós estamos nesse tempo de quaresma, em jejum, em penitência, Satanás, ele nos tenta para nós não irmos até o fim. E na tentação de Jesus, Satanás oferece para ele poder para que ele pudesse abrir mão da sua missão. Sabe, irmãos? E assim é que quando nós tomamos a decisão de ser de Deus, quando nós tomamos a decisão de renunciar ao pecado, o inimigo, ele se levanta para tentar nos afastar daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que vem do alto. Mas Jesus, ele nos dá o grande exemplo. Porque Jesus, ele venceu Satanás pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. E nós podemos e devemos vencer o inimigo também pelo poder da palavra. Quando nós assumimos a nossa identidade, quando nós assumimos o nosso chamado e sabemos que se estamos passando um deserto, nós vamos passar nesse deserto com o Senhor, porque Ele é o Deus que está conosco a todo momento. E assim como o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto e viu a mão poderosa do Senhor, cada um de nós também, no deserto da nossa vida, temos que acreditar. Porque quando o povo de Israel atravessou o deserto, eles viram a manifestação do poder de Deus que estava com eles a cada momento e a cada instante. E depois da aprovação de Jesus, os anjos vieram e o serviram. Sabe o que isso significa também, irmãos? Que por mais atraente que seja, nós não temos que aceitar nada do inimigo. Nós não temos que aceitar nada que o mundo nos oferece. Mesmo que seja algo aparente que nós precisamos, mas nós só temos que aceitar aquilo que nos é dado pela graça e pela bondade de Deus. Porque Satanás,
ele cobra um preço muito caro daqueles que aceitam as suas chantagens. E o preço é a vida. O preço para aqueles que cedem às tentações de Satanás é perder a vida eterna. Não podemos esquecer disso, porque depois da nossa prova, o Senhor vai enviar os seus anjos para nos servir e nos abençoar. Para isso, precisamos manter fiéis e firmes até o fim. Veja bem, meus irmãos, o que o Evangelho vai dizer. Depois dessa batalha que Jesus enfrentou e depois que João Batista é preso, Jesus então vai iniciar a sua missão. E ele então vai para a Galileia, prega o Evangelho e vai dizendo: o tempo se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E quando nós pegamos esse início da missão de Jesus e comparamos com o tempo de Noé, nós vamos entender o porquê que hoje ainda muitas pessoas estão perdidas. Porque muitos ainda não deram ouvidos à verdade. Porque muitos ainda zombam e desprezam a palavra de Deus. Naquele tempo, com certeza, Noé anunciou, porque Noé queria que aquele povo se arrependesse, mas eles não deram ouvidos. E agora vem o próprio Deus, anunciando o reino e chamando as pessoas para que aquelas pessoas pudessem se converter e crer no Evangelho e crer na palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque da mesma maneira que naquele tempo houve um fim para muitos, esse fim está chegando. O reino de Deus está próximo. E esse tempo de Quaresma é tempo de conversão para nós entrarmos na arca, para nós renovarmos a nossa aliança com Deus, porque só será salvo aquele que entregar a sua vida para Jesus, aquele que for fiel, aquele que estiver nesse processo de conversão, de mudança de vida, de crer na palavra de Deus. No tempo de Noé as pessoas não acreditaram. Em muitas situações e em muitos outros tempos, Deus enviou profetas, homens e mulheres, que pregaram a conversão, que chamaram o povo ao arrependimento, e muitos continuaram não dando ouvidos. E por fim, vem o Filho de Deus, o próprio Deus, chamando as pessoas à conversão, porque só assim é que nós vamos ser salvos da condenação eterna. Só assim, convertendo e crendo na palavra de Deus, que nós teremos a oportunidade de viver eternamente ao lado do Senhor. Meus irmãos, olhemos para a nossa vida, olhemos para o nosso coração. Muitas pessoas ainda zombam. Quantas pessoas dizem que a Bíblia é um livro passado, é um livro antigo, que a igreja tem que se modernizar. Quantas pessoas não dão crédito à verdade e fazem como aquele povo no tempo de Noé. Zombam, vivem uma vida como se não houvesse amanhã, como se não houvesse uma eternidade. Mas, da mesma forma que aconteceu, enquanto aquele povo zombava de Noé, Noé continuava firme com a sua família, obedecendo à voz de Deus. E é assim que nós devemos nos comportar. Se nós pregamos e alguém rejeita, vamos continuar pregando, vamos continuar sendo fiéis a Deus, vamos continuar a nossa caminhada, porque a salvação, ela é individual. Jesus veio para nos dar a salvação. Ele veio para cortar definitivamente todo laço, todo jugo que nos prendia ao pecado.
E Ele nos deu a vida. E Ele nos chama ao arrependimento. Nós precisamos aproveitar esse tempo. Esse tempo da quaresma que nós vamos ouvir todos os dias. Esse é o tempo de conversão. Esse é o tempo da mudança de vida. Esse é o tempo de dar ouvidos à voz de Deus. E eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, não fique adiando a sua conversão, porque amanhã pode ser tarde demais. Aquele povo, quando eles viram que aquilo que Noé falava era verdade, eles foram correndo, mas já era tarde. E o Senhor não quer pegar nenhum de nós de surpresa. É por isso que todos os dias a palavra de Deus é proclamada, o Evangelho é pregado, a verdade do Senhor é anunciada. Jesus, Ele veio para marcar definitivamente a história da humanidade e nos chamar à conversão, nos chamar a acreditar que a sua palavra não é uma simples história, que a Bíblia é a boca de Deus, é o próprio Deus falando com seu povo, é o próprio Deus que nos ama tanto, que Ele insiste e que Ele bate na porta do nosso coração todos os dias para nós entregarmos a nossa vida para Ele. Eu te convido então, vamos à nossa oração e eu queria rezar com vocês hoje o Salmo responsorial, o Salmo 24. Senhor, nós te louvamos, porque o caminho do Senhor é um caminho de verdade, de vida, de amor. E nesse dia eu quero te pedir, Senhor, mostra para cada um de nós o seu caminho. Senhor, nos faz conhecer a sua estrada, a sua vontade. E que nós sejamos guiados, Senhor, e conduzidos não pela mentira de Satanás, mas pela verdade que liberta. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da nossa salvação. Sim, Senhor, nós te glorificamos, porque o Senhor tem compaixão de nós. Obrigado por nunca desistir de nós, Senhor, por sempre se lembrar de nós e bater na porta do nosso coração. Te louvamos pela sua misericórdia e pela sua bondade que não tem fim. Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso que não desiste de nós, e quando nós afastamos do Senhor, o Senhor nos chama para o arrependimento e nos conduz ao bom caminho novamente. O Senhor dirige os nossos passos, o Senhor nos ensina o caminho a seguir, para que assim possamos caminhar na certeza que um dia estaremos juntos com o Senhor na eternidade. Que essa quaresma seja realmente para cada um de nós um tempo de mudança, um tempo de vida nova, um tempo de conversão. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.